Fala pessoal, aqui é o Breno do Grupo Tristão. Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Pausa pro Café. E como vocês podem ver, a gente está de casa nova. O nosso estúdio está sendo inaugurado nesse episódio do podcast. Então, daqui a gente vai fazer muito conteúdo bacana, muito conteúdo de desenvolvimento, que com certeza vocês vão gostar. E hoje, mais uma convidada super especial. Estou aqui hoje com a Joyce, analista de recursos humanos do Grupo Tristão, que atua no subsistema de recrutamento e seleção. Joy, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast. Obrigada, Breno. Agradeço, a oportunidade de estar aqui participando desse episódio tão especial, que é a inauguração do estúdio, com imagem e o áudio também. Então, agradeço o convite. Legal. E para não fugir do nosso mantra, Joy, quem é você na pausa pro café? Então, como o Breno já disse, meu nome é Joyce, eu tenho 36 anos, sou mineira, Eu falo que eu sou mineira com orgulho e capixaba de coração, Porque já tem mais de 10 anos que eu moro aqui no estado, vim pra cá, por conta dos meus pais, um projeto pessoal aí do meu pai, e me apaixonei, pelo estado. Profissionalmente falando, eu tenho formação como psicóloga, Me formei lá em Minas e vim para cá logo. Hoje eu estou aqui no Grupo Tristão como analista de RH, no subsistema de recrutamento e seleção, que também é uma das paixões da minha vida, Então, acho que de uma forma breve aí, na pausa do café, é uma pessoa também que uma coisa que eu posso falar, que eu sou apaixonada por café. Me identifico muito, com essa questão da frase que a gente usa para se identificar aqui no Grupo Tristão, que a gente é apaixonado por gente, por café. Eu também sou apaixonado por essas duas vertentes, digamos assim. Ah, legal. Joy, não tem como não te receber aqui e não falar de oportunidades, Eu acho que essa vai ser a ideia central desse podcast, a gente conversar um pouquinho sobre as oportunidades do Grupo Tristão, desmistificar algumas coisas que eu acho que é bem interessante. E para começar, explica pra galera externa, a primeiro momento, como é que funciona o recrutamento e seleção de forma externa aqui do Grupo Tristão. Você que por muitas vezes é o rosto de entrada da empresa, Isso aí, a menina do RH, Exatamente. Então, o recrutamento e seleção aqui no Grupo Tristão, como que ele funciona? A gente recebe essa vaga, essa requisição aí do gestor daquela área, conversa com esse gestor, como que deveria ser esse funcionário, esse profissional que vai substituir ou que a gente vai fazer um aumento de quadro, enfim. Então, a gente cria ali uma persona mesmo, com as características, os comportamentos. Isso é bem legal de reforçar, porque às vezes as pessoas se inscrevem, muitas vezes, nas vagas, e aí falam, mas eu já fiz mais de não sei quantas inscrições e nunca fui chamada. Então, tem que ser, que vai corresponder também aos requisitos da vaga. Então, depois dessa parte, que a gente faz esse alinhamento aí com o gestor, a gente divulga a vaga, Hoje a gente usa uma plataforma digital aí para fazer a inscrição dos cadastros. A gente não usa o currículo mais, Currículo impresso ou por e-mail. A gente, assim como outras empresas, tem trabalhado bastante nessa questão das plataformas digitais. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre. A pessoa faz o cadastro, se inscreve, coloca os seus dados. E a partir daí a gente faz uma triagem, atendendo os pré-requisitos, escolaridade, experiência profissional. Faz essa triagem. Faz o primeiro momento, que é a entrevista comigo aqui no RH. Depois a pessoa, atendendo esses requisitos, a gente encaminha para uma entrevista mais técnica, que é com o gestor da área, que de fato ele vai ter mais propriedade para avaliar, com certeza. Que a gente do RH, um exemplo, não tem tanto domínio de mecânica, de tecnologia de informação. Depois que o gestor aprova, ele pode passar por alguma provinha de conhecimentos específicos da área ou avaliação psicológica, e a gente encaminha para exame e entrega de documentos, que também é uma
uma etapa, né, do processo seletivo. Isso aí. E a gente alinha a questão do dia do PINF, que é o primeiro dia, que é o treinamento de integração. Então, de forma resumida, são esses processos de etapa. Bacana. E como você falou um pouquinho, quando a gente fala de ferramenta, a gente tem a plataforma digital que nos apoia, que é nosso parceiro que hoje é a GUP. Isso. Muita gente, às vezes, fica com um pouco de dúvida, né? Bastante. Bastante. Mas que ela é fundamental para você realmente avaliar os candidatos que se inscrevem pelas vagas, para as pessoas conhecerem a descrição da vaga, o que aquela vaga faz e se inteirar melhor antes de se candidatar, não é mesmo? Isso aí, Breno, muito bem lembrado. A gente percebe um bloqueio, uma resistência, né, das plataformas digitais. Hoje a gente tem muito aí a GUP, né, que é a nossa parceira nesse sentido, mas mais eu acredito que é por falta de conhecimento mesmo, né, de informação. É uma coisa nova, eu acredito que aquilo que é tudo novo gera uma estranheza na gente, né? Então a gente ficou muitos anos acostumados a enviar o nosso currículo de papel, impresso ou por e-mail, né? Hoje também tem o WhatsApp, mas quando a gente coloca uma plataforma digital, uma ferramenta dessa, é importante, Brenda, a gente lembrar o seguinte, que é para ajudar, é uma melhoria, uma forma de melhoria. Mas como assim, Joyce? Por exemplo, quando a pessoa se inscreve numa plataforma digital, ela vai ser olhada de forma neutra. Como que funciona isso? A gente tenta tirar todo o viés possível de julgamento, né, de algum tipo de preconceito, questão de idade, de escolaridade, alguma coisa nesse sentido, de localidade também, né? Porque a nossa empresa, um exemplo, fica aqui em Viana. Então, tem pessoas que são da Serra, né, só para citar assim, aqui da Grande Vitória, que é um pouco mais distante. Então, a gente não corre o risco de julgar, né, de fazer uma avaliação equivocada desse funcionário, desse candidato, né, aliás, para participar do processo por ele morar longe, né, por ele ter a idade tal ou não. Então, assim, é uma forma que a gente tem de tentar, não é olhar de uma forma igual, mas é de uma forma sem esses viés de julgamento do recrutador. Então, o que é interessante? O candidato, de forma geral, sabe? Não só o processo aqui do Grupo Tristão. Olhar, entrar na página da GUP ou de outras plataformas digitais que a gente tem aí também. Conhecer, olhar um pouquinho como é que funciona esse cadastro. Que eu acho que essa informação vai trazer um pouco mais de conforto, sabe? E, Joy, não tem jeito, né? Quando a gente está no RH, muitas vezes a gente acaba atendendo pessoas que vão ligando, perguntando sobre o processo seletivo, ou com tromba com alguém na rua, no mercado, e falam, nossa, eu me inscrevo para participar do processo seletivo, e às vezes eu não passei no processo e tudo mais. As pessoas acabam tendo essa dúvida, né? Como é que funciona assim, pra você pode passar pra galera? Claro, é uma dúvida bem legal, assim, né? Pertinente para trazer, porque às vezes a gente está no mercado de uniforme, né? Alguém aborda a gente. Eu já tenho de ligação, assim, também, de falar, eu já fiz 20 inscrições e nunca fui chamado, né? Na Real Café, no Grupo Tristão, enfim. O que é importante a gente se atentar? Qual que é a vaga que você está se inscrevendo? Você leu a vaga, a descrição? Porque às vezes a gente pula algumas etapas e não lê ali o que a vaga está pedindo. Então, às vezes, vai pedir realmente aquilo que você tem, que vai atender os requisitos, sua experiência, mas é interessante você ler, conhecer, entender um pouco sobre a vaga. Então, assim, vou contar aqui bem rapidinho um exemplo, que eu acho que acaba respondendo a pergunta, né, que você fez. Eu atendi uma candidata, né, que ligou aqui pra gente, falou, eu tô cansada, que eu já fiz várias inscrições e nunca me chamaram, nem para uma oportunidade de entrevista. Aí ela falou, já me inscrevi umas 20 vezes, e aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu falei, não, vamos ver o que tá acontecendo. Aí eu fui, olhei o cadastro dela, ela tinha se inscrito 21 vezes, realmente muitas inscrições. Só que todas as vagas que ela se inscreveu, ela não atendia o requisito. Se eu não me engano, eu vou colocar um exemplo aqui para poder não expor ela, mas vamos dar o exemplo que ela tinha área na formação de estética, né? Estética e beleza. E aí ela fez inscrição para departamento pessoal, para financeiro, para logística. Então, assim,
Mas, Joyce, uma coisa não anula a outra. Sim, se ela tivesse uma formação ou experiência, né, seria legal. Mas no caso dela, eu fui na ligação falando, então, você se inscreveu para a vaga de DP, né, Departamento Pessoal. Você tem experiência? Ah, não, essa eu não tenho. Falei, então vamos para a próxima. E essa aqui de contabilidade? Ah, contabilidade? Ah, nunca trabalhei também não. Então, assim, no final da ligação, para resumir a história, ela tinha se inscrito em várias vagas que ela não tinha a mínima noção de como que seria o dia a dia desse profissional, não tinha formação acadêmica, não tinha experiência. Então, ela falou assim, Joyce, olha, eu agradeço que você passou esse tempinho comigo, me deu esse feedback, esse retorno foi bem importante, porque agora, das próximas vezes, eu vou olhar qual a vaga que eu estou me inscrevendo, se vai atender ou não. Então, assim, isso é muito importante. Não é legal a gente fazer uma inscrição em qualquer vaga que a gente não vai atender. Então, o candidato vai criar uma expectativa que não vai ser atendida, vai gerar uma frustração, né? O recrutador vai olhar, a gente não vai conseguir aproveitar aquele cadastro naquele momento. Então, assim, é interessante você se cadastrar naquela vaga que é da sua área. Mesmo que não tenha experiência na carteira, beleza, show, não tem problema. Mas, assim, alguma área que você já trabalhou, que você tem conhecimento, né? Uma coisa que tem a ver com aquilo que você sabe fazer, do seu conhecimento. Então, é importante prestar atenção nisso também. Não, é verdade. E uma outra coisa que é interessante também é ficar bem atento é quanto atualizar as informações, né, Joy? Nossa. Eu acho que por muitas vezes as pessoas preenchem o primeiro cadastro e a vida vai passando, o tempo vai passando e é sempre aquele mesmo, né? Verdade, Breno, show de bola, muito bem lembrado, assim. Isso é uma das minhas dores no recrutamento e seleção, digamos assim. Por quê? Às vezes a galera vai, faz inscrição, mas não atualiza o contato, mudou o número de celular, às vezes coloca o número que não tem contato de WhatsApp, número de telefone faltando. Então, assim, gente, presta atenção nisso também, porque dificulta um pouco, né, a nossa vida. Então, já aconteceu de pegar cadastro do telefone do irmão, aí eu peço o irmão ligar para a pessoa, então é o telefone da avó, a gente vai tentando. Às vezes é o telefone do ex, acontece também, né? Aí quando o ex é bonzinho, ele passa o recado, então assim, atualiza também o cadastro, né? Não é simplesmente a gente, me inscrevi na vaga e já tá tudo certo, né? Olha lá se o seu celular tá realmente válido. Outra coisa, Breno, legal, é a questão do e-mail. Porque, às vezes, quando o telefone não está atualizado, o número de contato, parto para o e-mail, porque a gente tem essa opção de enviar o e-mail pela GUP. Mas aí o e-mail também não está válido, ou você envia e o e-mail volta. Então, assim, deixar alguma forma da gente entrar em contato, né, com o candidato. Eu acho que uma coisa também que eu vejo acontecer, assim, de fora, é que muitas vezes a pessoa, a primeiro momento, não tem um e-mail, aí pede pro amigo que eu cadastrar no e-mail dele. Aí, lá na frente, não tem perdeu a senha, aí não consegue recuperar porque tá no e-mail do amigo. Isso aí, ninguém sabe a senha. Ninguém sabe a senha. Acaba virando uma bola de neve. É verdade. Tá. Breno, uma coisa muito legal que você falou é o seguinte. Não fazendo propaganda, né, para a plataforma, para a GUP, mas fazendo também. Né, já fazendo, a título de informação mesmo para os candidatos, é interessante quando você não conseguir cadastrar ou quando tiver algum problema de mudar o telefone, de mudar a senha do e-mail, perder essa senha do e-mail, a gente não lembrar, tem o suporte, que é a central de suporte da GUP, que vocês podem enviar o e-mail, o candidato mesmo pode enviar o e-mail e falar assim, olha, eu estou com dificuldade de lembrar meu e-mail do cadastro, eu perdi minha senha, não consigo lembrar, o e-mail de recuperação não uso mais, enfim, que eles são muito solícitos, sabe, super educados, sempre prontos para responder, eles respondem, é bem legal. Isso é legal. E uma coisa também interessante dessa questão dos cadastros, né, pela GUP, fazer o cadastro completo. Então, quando o candidato abre lá a vaga, já tem as etapas. Até para o candidato saber quantas etapas tem esse processo, sabe? São 2 entrevistas, uma com o RH, uma com o gestor. Vai ter uma dinâmica, ou vai ser entrevista em grupo, ou vai ter uma avaliação psicológica lá no final. O candidato consegue olhar. Então, mais uma vez, cabe, né, ter esse momento de leitura, de olhar, né, perguntar.
ficar atento aí às informações que tem funcionado, né, de forma muito mais positiva, né, do que negativa, essa questão da plataforma digital. Ajuda bastante. É isso aí, ó. É uma ferramenta que veio para ajudar. Exatamente. Não tem jeito. Joia, hoje quando a gente fala de recrutamento em si, eu acho que pra galera que a gente falou muito da plataforma, como se inscrever e tal. Mas como que eles ficam sabendo também das vagas? Eu sei que lá na página inicial da GUP a gente publica, Sim. tem todas as vagas, tem a questão do banco de talentos, mas quais outras plataformas a galera pode ficar sabendo também? Isso aí, muito legal. Hoje a gente tem esse cuidado, né, do setor da comunicação, que está bem juntinho aí do RS, né, do recrutamento. A gente divulga as vagas no nosso LinkedIn. Uhum. A gente divulga também no Instagram, né? Então, assim, nós somos bem presentes aí nas redes sociais. Inclusive, no Instagram, a gente, além dessas vagas, a gente tem alguns conteúdos que são bem legais. Então, a gente faz a divulgação das vagas tanto no Instagram como no LinkedIn, no Facebook também a gente faz, né? Apesar da galera não usar muito, né, o Facebook, mas a gente também faz. E a gente tem uma página de carreiras, né, da GUP, então é até legal você trazer isso, porque a gente atualizou a nossa página. Agora a gente está usando aí o domínio de Grupo Tristão. E no Instagram e LinkedIn é tudo Grupo Tristão também, né? Exatamente, o nosso site também. Então, a nossa página de carreira. O que é a página de carreira, Joyce? A página de carreira é onde a gente fala um pouquinho sobre a nossa empresa, né? Onde a gente coloca lá as vagas, a gente publica, né? Então, ali você consegue acessar, né? Grupo Tristão, né? Tudo junto, sem acento. .gup, né? Escreve gup, mas lê gup, né? Essa pegada aí do inglês. E .io. Ah, Joyce, mas é difícil e tal. Não é. É bem curtinho o endereço, assim, sabe? Entrando no Instagram também, Breno, você consegue olhar como que é esse endereço, o candidato, e a partir da vaga já tem um link, você se inscreve. Então, para reforçar aí que a gente está com uma página nova, bem legal. Legal. Tá? A gente também está com a novidade, que são depoimentos dos nossos funcionários lá na página, para aproximar mais, assim, sabe? O candidato da nossa empresa, saber como que funciona, como que trabalha, né? Eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonada, né, pela empresa, o Grupo Tristão. Gosto muito de trabalhar aqui, você também, né? No seu rosto a gente vê essa alegria de participar do podcast e falar sobre esse trabalho. Mas é interessante, né, esses depoimentos que a gente começou a criar e colocar dos funcionários, que são de todos os setores. Então, eles compartilham um pouquinho da experiência deles, como tem sido trabalhar aqui. E eu acho que aproxima um pouco mais da realidade, né? Muito bom. Legal. Já a gente falou um pouquinho de recrutamento externo, mas uma outra oportunidade que a gente tem de possibilidade de carreira aqui dentro do Grupo Tristão é o recrutamento interno, que você também atua quanto a isso, né? Sim, verdade. Você foi um candidato, né, Breno? Já foi. do recrutamento interno, você começou como estagiário. Isso, comecei como estagiário no RH, aí depois fui para comunicação, depois benefícios e remuneração. Legal, muito legal sua carreira aqui. É interessante até porque o recrutamento interno, a gente dá oportunidade, a gente abre essas oportunidades aqui dentro da empresa, né, que a gente valoriza muito, né, essa questão da carreira de sucessão, de promoção, de crescimento aqui dentro da empresa. Então, vamos lá, vamos falar como que funciona, né? O recrutamento interno, inicialmente, a vaga é aberta da mesma forma, né, do recrutamento externo. O gestor solicita essa pessoa e aí eu sempre, claro, né, puxando aí, né, pro meu lado, pro lado do RS, o recrutador sempre vai pensar dessa forma de ofertar uma vaga interna para o gestor. A gente vai contratar um funcionário tal. Aí eu sempre falo, mas tem a possibilidade de a gente trazer alguém aqui de dentro, abrir um processo interno. E a maioria deles gostam, incentivam, né, também. E aí a gente faz a criação da vaga na GUP também. Só que aí vai ser diferente, né, que só os funcionários que vão ter acesso, né, a essa vaga, digamos assim, lá na nossa página de carreiras. A gente divulga a vaga internamente, né, pela intranet que a gente tem aí, a nossa intranet que a gente usa aqui, internamente, nos canais de comunicação de forma geral. A gente também tem uma linha de transmissão no WhatsApp,
acaba que os próprios gestores também vão divulgando, os colegas entre si. Sim. E aí a gente faz oficialmente essa divulgação da vaga tanto lá na intranet, né, que é oficial, e também a gente envia um comunicado pelo WhatsApp. Aí quem tiver interesse, né, os funcionários vão se inscrever, participar, lá pela GUP também. Então, a partir dessa inscrição deles, a gente faz a triagem, né? Aí eu realizo a triagem de acordo com os requisitos, né, que o gestor pediu. É muito parecido, né? É muito parecido, mas querendo ou não, realmente tem que ficar ligado. Então, tem que ficar ligado. Publicou, fez a publicação, tem que ver os requisitos, ver o setor certinho. Se tiver dúvida, pode vir aqui no RH, a gente tem os horários de atendimento, né? Ou pode ligar aqui no ramal, ou até mesmo no RS, no celular, aqui no contato do RS, da comunicação também. E aí, Breno, é importante os funcionários também atualizarem o cadastro. É verdade. Sabe? Lá na GUP. Porque às vezes mudou o número de telefone, de contato. Às vezes esqueceu de colocar até a experiência deles aqui. Então, já aconteceu de candidato estar aqui há 5 anos, o funcionário, aliás, está há 5 anos com a gente, e o cadastro dele está como ele entrou. Então, ele não colocou experiência aqui, né? Então, é legal olhar, mudar. Ah, Joyce, mas tem tanto tempo que eu fiz inscrição que eu não sei mais qual que é o meu e-mail. Manda um e-mailzinho lá para a GUP, do suporte deles, ou vem aqui, a gente conversa, para poder atualizar esses dados, né? É interessante. E aí, o que acontece? Eles fazem a inscrição, a gente faz a triagem, e aí, de acordo com o gestor que a gente definiu, lá no alinhamento da vaga, a gente parte para o princípio de aplicar uma provinha, ou fazer uma entrevista em grupo, ou se vai ser individual. Geralmente, eu gosto de fazer as entrevistas presenciais com os nossos funcionários, até para ficar mais aconchegante, mais perto, né? Mais próximo deles. Eles já estão aqui mesmo, são de casa, né? Já são de casa. Então, a gente faz a entrevista. O gestor faz a entrevista dele também, que precisa atender essa parte técnica. Isso aí. E aí tem um diferencial. Como que é essa questão do interno? Por exemplo, para a gente substituir alguém, alguém precisa entrar no lugar dele. Não sei se você conseguiu entender. São aquelas vagas indiretas, né? Que Isso. as vagas vão gerando. Uma Vai pessoa gerando. movimenta pra cá, aí já movimenta a outra, que Isso movimenta a aí. outra. Esse movimento aí que eu gosto. Essa dança das cadeiras, né? Isso, porque Legal. movimenta, assim, né? Dá uma oxigenada na equipe. E aí, no próximo mês, né? A gente conseguindo substituir esse funcionário, ele é promovido para esse setor novo. Legal. E, Joy, eu acho que para as pessoas que participam do recrutamento interno, eles têm uma coisa bem interessante, que é o funcionário sombra, né? Verdade, muito bem lembrado. O funcionário sombra é uma iniciativa aqui do Grupo Tristão, onde as pessoas podem conhecer outros setores, outras atividades, conhecer como que é a dinâmica de cada setor, né? E isso é uma coisa fantástica. Né? Eu acho que esse projeto é muito legal. A gente abre inscrição aí, né? Você sabe melhor que eu no RH. E aí o funcionário pode, né, se inscrever e passar um tempo aí na área que ele tem interesse de conhecer e tal. Eu acho bem interessante isso, né? Você ter um contato mais prático e perto aí, né? Esse ano a gente já teve, né? Ou tá tendo, tá acontecendo, não lembro direitinho. O funcionário em sombra em específico, ele não tem uma data específica para acontecer. Então, a pessoa indo no RH procurando os responsáveis, consegue fazer a inscrição, agitar certinho, alinhar a agenda para conseguir estar participando, né? Porque, querendo ou não, se você tem um interesse de carreira por lá, vale conhecer, vale ler os procedimentos daquela área. Então, você consegue saber os requisitos, para se preparar antes de que a oportunidade apareça também. Verdade, conhecer um pouquinho como que é na prática, né? E, Joy, como a gente disse, você estava comentando um pouquinho, assim, em linhas gerais, tanto do recrutamento interno quanto do recrutamento externo. Do interno, às vezes a gente até conhece a pessoa dos corredores, do cafezinho e tudo mais. Mas eu acho que nesse momento da entrevista, as pessoas acabam ficando um pouquinho nervosas, né? Acho que sempre... Verdade. Mesmo que se for um conhecido, quando naquele área, fica um pouquinho nervosa. E puxando essa pergunta também, assim, você teria alguma dica para passar pro pessoal a primeiro momento? E uma outra pergunta né, que a gente faz as entrevistas tanto presenciais quanto de forma online. Isso aí. Então, quais dicas você daria pro pessoal para essas entrevistas e como funciona? Legal, muito, muito bem lembrado.
Então, a entrevista em si, né, é normal, né? Todo mundo fica um pouco nervoso, a gente fica um pouco desconfortável, né? Em situações de avaliação, prova, entrevista, mas a nossa entrevista é bem tranquila, é mais um bate-papo, assim, sabe? E aí, falando dessa questão das modalidades, que hoje a gente tem aí o online e o presencial, a gente tem preferido, assim, digamos, fazer online. Por quê? Eu falo que se uma delas, ou uma só, na verdade, coisa boa que a Covid trouxe é essa questão do online, né? Que a gente teve que se acostumar da noite pro dia mesmo, de fazer reunião online, né? Vários eventos, tudo online. Então, assim, é uma coisa boa que a gente pode aproveitar, né? A gente economiza o tempo, né? O candidato também, ele pode fazer entrevista aí no conforto da casa dele, né? Ou em outro lugar também, que ele vai se sentir à vontade, vai otimizar essa questão do transporte, do deslocamento, né? Do primeiro momento. Então, esse primeiro contato eu acho super válido, assim, fazer entrevista online para conhecer um pouquinho o candidato, ele conhecer também a proposta, né? E no segundo momento, o que acontece? Muitos gestores têm a preferência de fazer entrevista presencial. Ah, Joyce, eu sou das antigas, eu gosto de conversar, como é que é? Tete a tete, né? Olhar e tal, nos olhos. A gente traz também alguns candidatos, né, presencialmente aí para os gestores, mas a gente tem tentado incentivar mais essa questão do digital, para aproveitar mesmo esse recurso, né, que está aí para gente. E agora a questão das dicas, né? O que a gente pode falar da dica de entrevista online? Então, assim, nem todo mundo participou ainda de entrevista online, mas está tudo bem. Como que faz? Primeira coisa, se for pelo celular, né, que geralmente a galera usa o celular. Então, assim, se prepara um pouquinho antes, do mesmo modo que for uma presencial, você vai se preparar antes, prepara-se um pouquinho antes, aí você pode pegar até uma caneca, um vaso, assim, de planta, alguma coisa, colocar numa altura, assim, numa posição que você vai ligar a sua câmera, vai ficar confortável para você não ficar assim segurando o celular na hora da entrevista, porque fica com o braço cansado, fica desconfortável, você já tá nervoso, aí tá segurando o celular ali, né? É verdade. Então, assim, é uma dica simples, mas super funcional. Você pode apoiar ali seu celular em algum objeto, né? Alguma coisa para poder te dar esse apoio, de repente ter papel, caneta, para anotar alguma informação que vai ser passada ali naquele momento, né? A questão de roupa, né? Pode ser, eu tô em casa, pode ser a roupa que eu quiser, né? Não, calma, não é bem assim. Então, assim, uma roupa mais do dia a dia mesmo, mas no sentido assim, se for menina, né? Uma blusa de manga, nada muito com transparência, muito decote, né? Os rapazes também, uma camisa aí mais confortável, né? Nada tipo muito formal, uma camisa social, um terno, né? Nada disso, né? Isso aí. Mas uma roupa que você usaria presencialmente, assim, sabe? Que você vai se apresentar, que você escolheu para estar naquele momento ali. E falar, de repente, eu acho até interessante quando o candidato fala, olha, eu tô nervoso, é a primeira vez, né, que eu tô participando online, para ficar um pouco mais contraído, quebrar esse gelo. E as entrevistas presenciais, as dicas que eu acho bem interessante é chegar mais cedo. Se você nunca foi naquele lugar, talvez ir antes para calcular a distância, saber o ônibus que você vai precisar usar, né? Que você vai pegar, perguntar de repente uma informação. Para você não chegar já no nervoso da entrevista, atrasado, né? Abafado, e aí vai acontecendo várias situações, né? E se tiver qualquer improviso também, avisar, né? Isso, show de bola. A gente tem o celular aí, né? O contato do RS, né? Joyce, olha, trânsito, aconteceu alguma coisa com o carro, com o ônibus, avisar, né? A gente é muito tranquilo em relação a isso. E, Joy, eu acho que só voltando um pouquinho na questão do online, eu acho que é interessante até prestar atenção no ambiente que você tá também, né? Porque não pode ter um ruído, pode ter uma obra do seu lado. Tem isso também, né? Uma música de fundo, né? Até para o candidato ficar mais à vontade, para ele se concentrar. Então, assim, a maioria das vezes é bem tranquilo, né? Esse ambiente. Mas uma coisa que eu acho desconfortável, que já aconteceu, que eu posso compartilhar aqui, é a pessoa fazer entrevista na rua. Eu sei que às vezes a pessoa tem outro vínculo,
tá em outro lugar que não é a casa dele, né? Beleza, mas assim, tentar um lugar um pouco mais um ambiente tranquilo, que não vai ter tanto ruído. Aí, então, assim, na rua, aí tem carro de som passando, a propaganda, sabe? De repente alguém fica curioso e isso tá fica vendo. ali também junto na câmera, o que você tá fazendo e tal, né? Já aconteceu situações bem inusitadas. E eu até brinco, né? Falo que eu vou fazer É como se fosse um livro, assim, as crônicas do RS, né? Que são as pérolas. Então, assim, na rua não é legal, é desconfortável. Para o candidato que não vai conseguir ouvir, né? De repente, vai, o que é? Como é que é? Repete e tal. E pra gente que é recrutador também é Também. desconfortável, né? A gente não se sente bem, você tem que falar mais alto, repetir várias vezes a mesma coisa. Então, assim, essa questão do ambiente tem que tomar cuidado, né? Uma coisa interessante, engraçada, Breno, é que alguns bichinhos, os pets, de vez em quando eles participam da entrevista. Mas, assim, não chega a atrapalhar, né? Mas já aconteceu no final da entrevista, o gatinho da candidata passou, assim, desfilando plenamente. Uma fofura, né? Mas poderia ter atrapalhado ela em algum momento, né? Os cachorrinhos também. Então, assim, só tomar esse cuidado. Legal, Joy. Bacana aí, ó. Presta atenção nas dicas, hein, pessoal? Anota aí. Anota aí. Eu acho que pra gente fechar essa parte aqui do interno e do externo, do recrutamento em si, tem alguma dica que você dá, assim, sobre a questão da plataforma, algum parênteses? Porque, querendo ou não, tem alguns mitos que a galera acaba criando Sim, pra eles, se tomam como verdade e acaba criando como um bloqueio, né? é verdade. Essa questão da plataforma digital, como eu trouxe no início, é uma coisa nova ainda, digamos assim, né? Então, pode gerar aí uma estranheza, causar um certo desconforto. Mas o que faz a diferença da plataforma digital? É o recrutador, é o ser humano que está ali. Então, essa parte humana, digamos falando, é que vai fazer a diferença na gestão dessa plataforma. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse cuidado, né, de não ser a ferro e fogo, né? Um exemplo. Um candidato tem 40 anos, colocou lá que é formado em ciências contábeis, mas ele não colocou nenhuma experiência. Aí eu não vou chamar porque o cadastro dele não está completo. Não. A gente entende o quê? Que esse candidato não preencheu a experiência dele, né? Mas pela idade, pela formação, ele deve ter esquecido. Sim. De repente teve alguma dificuldade no cadastro. Mas aí o que a gente faz? Entra em contato, pergunta para confirmar algumas informações, né? Então eu acredito que eu tenho visto muito esse retorno negativo no LinkedIn, até de outras empresas, falando mal os candidatos, né, da GUP, porque não chama, porque não dá retorno. Então, assim, de certa forma ficou essa imagem negativa, mas no dia a dia não é bem assim. Então, eu acho que é uma oportunidade única, né, enquanto recrutadora, de trazer esse conteúdo para vocês, no sentido que tem um ser humano por trás ali da plataforma, né, da ferramenta, como você mesmo disse, que a gente está olhando. Então, assim, não levar, né, não se deixar levar só por esses comentários negativos, de ter a sua própria experiência, assim, sabe? É claro que a gente não vai conseguir atender, né, Breno, expectativas de todo mundo, né? Mas tem esse olhar aí mais humano, mais sensível mesmo, não preencheu ou não tá assim, não. A gente manda e-mail pra galera, tenta chamar, trazer aí pra contemplar esse candidato, sabe? Não ser, assim, injusto, né, em algum momento. Entendeu? Legal, Joy, perfeito. Joy, eu acho que a gente falou muito de recrutamento interno e externo, mas também faz parte do recrutamento externo, mas eu sei que uma coisa que você gosta bastante de atuar é quando a gente fala de oportunidades para estagiários e jovens aprendizes, né? É verdade. Então, essa é uma coisa que você gosta e que a gente também tem essa trilha aqui de oportunidade aqui no Grupo Tristão. É verdade. Eu gosto bastante, né? Inclusive, uma das entrevistas, assim, que eu mais gosto de fazer são com os aprendizes, né? Porque eles estão começando com aquele brilho no olhar, né? Aquele desejo de estar no mercado de trabalho. São muitas expectativas, né? Por serem adolescentes. Então, a gente abre a seleção, geralmente de 2 em 2 anos, né? Que o contrato deles tem a duração de 23 meses, né? Quase 2 anos. Então, a gente faz essa seleção
divulga internamente, externamente, para as pessoas se inscreverem. A gente tem 2 parceiros aí, que são os agentes integradores, né? Então, a gente também precisa atender esses requisitos deles, né? Faz uma entrevista lá nessa instituição. Então, é um processo parecido também, né? Com as outras vagas de forma geral. O aprendiz se inscreve, né? Geralmente é de 14 anos e 6 meses, antes de completar os 18 anos, né? Tem que estar aí matriculado na escola, Importante, né? isso aí. De preferência escola pública, né, também. E aí faz inscrição com a gente, passa pela triagem também de currículos. Acredito que essa geração é mais fácil lidar com a plataforma, né? Com as plataformas digitais. Faz a triagem e eu gosto de fazer entrevista presencial com eles, em grupo, é bem legal. A adolescente se identifica muito, né, com o grupo. Com certeza. E aí depois eles, diferente, né, eles não fazem entrevista com os gestores, eu que consigo direcionar aí, né, para os setores que solicitaram e também com a personalidade, o jeitinho deles. É perguntado na entrevista também qual área que eles gostariam de atuar, né? Legal. E eles ficam com a gente, né, durante aí esses 23 meses. E os estagiários, a gente tem um programa muito legal, né, que é o estagiário produtivo. Então, os estagiários, a seleção deles também é muito parecida com o recrutamento externo de forma geral, né? A gente também divulga a vaga nas redes sociais. Eles fazem a inscrição, precisa atender os requisitos, estagiário também, né? O curso, o horário do horário da vaga, né, que foi pedido. Então, a gente contratou até esse mês de novembro, vai entrar um estagiário novo. Eu acho muito legal essa parte aqui do Grupo Tristão, que é o incentivo dessa questão do programa, né, do estagiário produtivo, que esse programa que eles participam, realmente eles têm um papel importante e atuante na prática mesmo, né? Não é simplesmente um estagiário para cumprir carga horária, sabe? Isso aí. É muito legal. A contratação também é pela GUP, também para nossa plataforma. Eu gosto bastante também, né, de lidar com essa parte, porque hoje a gente tem muitos funcionários que eram estagiários, né? Então, o estagiário se inscreve na vaga, né, que a gente vai publicar, passa pelo processo de triagem, as entrevistas também, né, tanto comigo, do RH, como com o gestor da área que solicitou esse estagiário. E aí, inicialmente, esse contrato tem a duração de 1 ano, né? Lembrando que é um estágio não obrigatório, remunerado, né? A gente tem a bolsa aí do estágio. Então, acontece o seguinte, como eu te falei, hoje a gente tem muitos funcionários que entraram como estagiário, foram performando, né? Hoje aí são funcionários, case de sucesso, como você. E uma coisa que é legal de falar, que a gente fala bastante, que o estágio, querendo ou não, é um período de experiência muito maior, né? Verdade. Então, geralmente o CLT tem os 90 dias de período de experiência, no estágio, muitas vezes o estagiário tem 1 ano para se ambientar, para pegar como funciona e tudo mais. Isso aí. É a duração de 1 ano, esse contrato ele pode ser prorrogado por mais 1 ano, né? Ou a gente vai ter aí o desligamento, ou vai ter a contratação dele enquanto funcionário, né? Aí, Brenda, é importante também a gente trazer essa questão do estagiário, que a gente tem o programa aqui no Grupo Tristão, né? Que é muito legal, que é o estagiário produtivo, né? Então, tem acompanhamento aí do T&D, que é o treinamento e desenvolvimento, a parte de cultura também incentiva. Então, assim, eles são de fato acompanhados, né? Os estagiários. Então, tem essa assessoria, digamos assim, além do supervisor, né, da pessoa ali que está com eles no setor em si. Então, a gente tem uma galera do RH aí também, né, que vai acompanhar esses estagiários. Então, eles têm a oportunidade de apresentar um projeto, trazer um projeto de melhoria para a empresa. Isso é muito, sim, é um momento único, assim, sabe? E é muito legal. Eu tive a oportunidade de participar do programa de estagiário produtivo, acho que a minha foi a primeira turma. E foi muito legal, gente, porque, querendo ou não, você tem um projeto que você apresenta para os diretores da empresa, para os gerentes, as pessoas envolvidas. Assim, é muito bacana mesmo, sabe? E todo mundo discutindo a sua ideia, conversando, opinando, colocando a ideia na prática. Assim, é fantástico, muito, né? muito bom. É fantástico porque, de fato, você vê, assim, que muitos
até se assustam, né? Ah, mas a gente está ganhando esse espaço enquanto estagiário, né? Então, eles são protagonistas, Isso né? aí. Como diria a Renata, nossa gerente. Então, assim, é muito legal dar uma movimentada na empresa, né? Nessa época que eles vão apresentar, todo mundo quer assistir, quer participar. Então, assim, é muito interessante também, né? De todas as formas também, essas oportunidades que a gente tem aqui no Grupo Tristão. Legal. Joy, eu acho que esse papo sobre oportunidades, carreiras, eu acho que o pessoal vai gostar bastante. É Bom, muito bacana movimentar isso. Espero que tenham muitos comentários. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, comentem. Eu queria muito te agradecer a sua participação. isso. É uma honra te ter aqui com a gente, trocar essa ideia e tudo mais. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Breno, essa oportunidade, né, de falar um pouquinho aí do recrutamento e seleção, né, desmistificar algumas coisas, né, ter um pouquinho mais de contato com os candidatos, que muitas vezes é só através desses cadastros, né, na plataforma digital, alguns me abordam no LinkedIn. Como eu falei no início, é uma área que eu sou apaixonada, gosto muito, né, acredito mesmo nessa parte do ser humano que está aí por trás, né, da plataforma digital e tenho buscado melhorar para atender, né, de forma geral, tanto os candidatos internos, os candidatos externos. E agradeço mesmo, assim, enquanto profissional e pessoa mesmo, a oportunidade, né, Isso de aí. participar. Obrigada, e é isso. É uma honra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse anteriormente, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma sugestão, coloca nos comentários que a gente vai estar respondendo. Muito obrigado até o momento. Mais uma vez, Joy, a equipe. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, Isso tchau. aí. Tchau, gente.